Então, boa noite a todos. É muito bom estar com vocês para um bate-papo, para que a gente reflita um pouco no nosso dia a dia, na nossa vida e pare para pensar. A gente sempre comenta aqui que estamos num planeta de prova e expiação, de modificação, de mudança, né? Na prece mesmo foi colocada a importância de uma reforma íntima, de uma reorganização interna, mas a gente consegue só promover uma mudança interna se a gente sabe, se a gente conhece, se a gente descobre onde estão os nossos pontos de necessidade, onde estão os nossos pontos de atenção, principalmente relacionados ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, não é? E hoje é mais um dia de reflexão. Vou propor uma coisa muito simples para nós. A proposta é simples, a execução nem tanto. Vou propor que a gente, uma vez por semana, passe um dia sem reclamar. A gente reclama muito, né? É tão interessante a reclamação que é hábito. Muitas vezes a gente nem percebe que reclama. Tão hábito é a reclamação. A reclamação é tão forte, que é um puxador de assuntos. A gente chega no outro e vai reclamando. Ô, Zé Moacir, há 2 ou 3 semanas a gente estava reclamando que estava frio demais. Dona Francisca, desde começo da semana a gente já está reclamando que está calor demais. Não é? A gente puxa conversas reclamando. A gente reclama do tempo, reclama do salário, reclama dos preços, reclama da alface que está murcha, da alface que está crespa demais, do tomate que está muito vermelho, do tomate que está muito verde. A gente vai lá escolher o tomatinho e reclama do tomate. Temos o hábito de reclamar. Quando não, temos duelo de reclamação. Já participaram de um duelo de reclamação? Alguém já participou de um duelo de reclamação? Já? Ai, minha costa dói muito. Não, mas meu pé dói mais. Ah, mas eu sinto muito calor. Mas eu sinto mais calor que você. Ah, meu cabelo é esquisito. Ah, mas o seu é bonito. O meu que é esquisito. A gente chega a ter duelo de reclamação. Então, é um hábito muito forte na nossa vida mesmo, de todos nós. Talvez seja uma situação cultural que a gente tenha que mudar com o tempo, com o pensar, com analisar as nossas vidas. Então, de manhã, eu sempre falo para vocês da segunda-feira, né? Quem não reclama da segunda-feira? É difícil não reclamar da segunda-feira. Zé Moacir, antes da segunda-feira, para quem assiste o Fantástico, da música do Fantástico, porque a música do Fantástico reporta que amanhã é segunda-feira. E você estende, porque você quer estender o final de semana ao máximo, aquele dia que você vai dormir mais tarde. Você dorme mais tarde. Qual é a hora do soninho gostoso? A hora que o despertador resolve te gritar, te acordar. E lá vai nós reclamar do despertador, não é? Então a gente reclama do despertador, aí liga o chuveiro, dá aquela pico de energia, a água não esquenta. O que a gente faz? Reclama do chuveiro. Vai trabalhar, está atrasado, parece que naquele dia todo mundo resolveu sair de carro, ou todo mundo resolveu pegar o ônibus e atrasa. Aí o que a gente faz? Reclama do atraso. Se está naquele trabalho difícil, complicado, que o tempo não passa, a gente reclama que o tempo não passa, o tempo não passa. Não é? O tempo é difícil, o tempo, a parte emocional do tempo é pior que a parte do relógio do tempo. O tempo não passa, e o contrário também. Você está com saudade daquela pessoa e o tempo demora para passar. Ou você tem um trabalho muito importante para fazer, o relógio voa e a gente faz o quê? Reclama. Então a reclamação é um hábito muito forte em nossas vidas e temos que prestar atenção. Como eu já disse, como não a gente disputa a reclamação, a gente faz duelo de reclamação para ver quem reclama mais.
Então é uma mudança de hábito que temos que trabalhar e temos que começar a substituir isso. Alguém daqui não reclama? Alguém daqui reclama só pouquinho? Alguém daqui reclama muito? E muitas vezes a gente não verbaliza a reclamação, mas a gente faz uma reclamação mental o tempo todo. Talvez é menos ruim porque você não contamina as pessoas à sua volta. Você não irrita as pessoas à sua volta. As pessoas encarnadas. Mas quando está em processo de reclamação mental, nosso pensamento, a nossa mente expande-se. A gente espalha essa sensação de reclamação. E como um controle remoto, a gente repele aquelas vibrações diferentes, a gente repele amigos espirituais que pensam o bem e começa a atrair quem? Espíritos reclamões. Quando não for coisas piores, né? A gente começa a atrair espíritos reclamões. Quem está conhecendo a doutrina espírita há um pouquinho mais de tempo, já ouviu falar em palestra ou em curso que existem espíritos fora do corpo que não gostam da gente. Não gostam da gente. E tendo oportunidade de nos perturbar, adivinha o que acontece? Eles nos perturbam. Já ouviram falar de pensamento intrusivo? Ah, tive vontade de fazer uma coisa. Às vezes, pensamento intrusivo é a ação desses espíritos que não gostam muito da gente e nos incitam, uma coisa que é nossa mesmo, a fazer talvez uma coisa que a gente estava lutando para não fazer. E mais do que isso, quando a gente cria o hábito da reclamação, a gente abre brechas, abre portas, abre oportunidades para que esses espíritos se aproximem da gente. Aí sim atua mais, atua no nosso pensamento, atua até, Dona Francisca, na nossa saúde. E muito, e muito. Claro que a gente não deve ficar preocupado com isso, com os espíritos. A gente deve ficar preocupado com o hábito ruim que a gente conserva, que a gente preserva. E o que eu faço? Uma das saídas para resolver o problema da reclamação é substituí-la por outra coisa. Lembram aquela metáfora, aquela situação de que quando você tem um vaso cheio de sujeira, muito barro, e você não consegue tirar o vaso dali porque ele é muito pesado, porque está fixado, mas está muito sujo, uma estratégia para você limpar o vaso sujo de terra é começar a verter ali dentro água limpa. Então no começo a água limpa vai aparecendo barrosa, suja, esquisita, mas essa água barrosa, suja, esquisita começa a transbordar. Ela começa a renovar aquele ambiente dentro do vaso. Depois de um tempo de fluir ali a água cristalina, a água limpa, você vai olhar dentro do seu vaso e vai ter ali apenas água pura. Então a solução de nós livrarmos de nós mesmos esse hábito ruim é trocar a reclamação por alguma outra situação boa. Vamos trocar por gratidão? Deixei uma tarefa na última palestra. Por falar em gratidão, eu deixei uma tarefa na última palestra. Uma das últimas palestras do nosso bate-papo, eu falei do Pai Nosso. Falei sobre a prece, que a prece tinha 3 grandes funções: louvor, pedido e agradecimento. Fizeram a tarefa? Que é lembrar dentro do Pai Nosso, onde aparece cada uma dessas especialidades da oração. Eu vou falar da gratidão então, não vou cobrar a tarefa de ninguém agora, tá? Depois no final eu trago o caderninho que eu vou dar visto, tá? Não vou cobrar a tarefa de ninguém agora, mas uma das soluções de a gente ir se livrando da reclamação é com a gratidão. Vejam das coisas que a gente reclama, não é?
A gente reclama porque amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Quantos não têm trabalho? E se eu trocar o meu jeito de pensar, em vez de reclamar porque amanhã eu tenho que trabalhar, eu perceber e agradecer? Puxa vida, graças ao Pai, graças a Deus, eu tenho trabalho. Olha como muda a polaridade de uma mesma situação. De uma mesma situação. O despertador toca de manhã. Reclamei porque despertou na melhor hora do meu soninho. Graças a Deus, eu despertei. Eu podia estar doente de tal forma que eu não levantaria da minha cama. Talvez que eu nem acordaria, que eu ficaria medicado. Mudou a polaridade? Mudou a polaridade. Gente, bons brasileiros adoramos fila. Quem gosta de pegar uma fila? Vamos entrar na fila, não é? Tô brincando, mas a gente vê uma fila, a fila é extensa. Qual a nossa sensação se não mudar a polaridade? De reclamar. Reclama da fila. A fila é uma oportunidade fantástica de treinar paciência e de socializar. Antigamente a gente pegava a fila do banco e batia papo, conversava com as senhorinhas. Hoje não, a gente se isola, né? Ai, que delícia, uma fila. Não, deixa isso aqui da fila longe, não é? Aproveite as filas para conversar, para socializar, para trazer amizade, para conversar, para ajudar. Às vezes um bate-papo numa fila, você está conseguindo ajudar alguém a mudar o seu jeito de pensar. A gente reclama do cabelo, a gente reclama da cor dos olhos, a gente reclama da nossa condição física e se esquece que cada reclamação que a gente faz, a gente está reclamando de quem? A gente reclama do tempo. Está reclamando de quem? Está reclamando de Deus. A gente está reclamando de Deus. Se eu tenho o cabelo que eu tenho, os olhos que eu tenho, a constituição física que eu tenho, seja mais saudável ou não, temos que agradecer a Deus, outra vez gratidão, a oportunidade de termos nascido. Porque se a gente acredita num processo de evolução, e no processo de evolução a gente sempre melhora, significa que um dia a gente não foi tão bom assim. Não que hoje a gente seja fantástico, mas já é melhor do que quando era em outras vidas, em outros tempos. Quando a gente estuda sobre a Idade Média, a gente vê que a crueldade prevalecia. E estávamos lá. Nós estávamos na Idade Média. Nós estávamos em tempos mais antigos ainda, onde éramos brutos e cruéis, onde nós atacávamos por egoísmo, por ganância. Então hoje já não, a gente tem oportunidade de pensar. Então se a gente acredita num processo evolutivo, que a gente está cada vez melhor, e acreditamos que o mundo espiritual, na bondade de Deus, nos prepara para nascermos da forma mais adequada possível para se ajustar a esse nosso passado cruel, a gente tem que agradecer o cabelo que tem, que é o adequado para aquilo que a gente precisa. A gente tem que agradecer os olhos que tem, porque é o adequado para aquilo que a gente precisa. A gente tem que agradecer a cor da pele, porque é adequado para aquilo que a gente precisa. A gente tem que agradecer a família onde a gente nasceu. Por quê? Porque é adequada para aquilo que a gente precisa. Ou por um reajuste, talvez esse grupo familiar tenha sido de conflito no passado, ou até porque fomos colocados num grupo familiar que se propôs a nos ajudar. Ou seja, temos que ser gratos por tudo aquilo que a gente recebe. A gente estuda no Evangelho, seja o segundo o Espiritismo, ou até nas falas de Jesus, que a felicidade não é desse mundo.
Mas nesse mundo nós construímos a felicidade. Construímos a felicidade. Pensando, analisando, fazendo tudo da melhor forma possível. Refletindo o que a gente fez, às vezes a gente erra. Às vezes a gente erra muito. A gente erra hoje em dia no falar, Dona Francisca. A gente erra hoje em dia no falar. Tem uma linha do pensamento na educação, no mundo corporativo, que é muito bacana, que se fala, coisa simples, que deveria saber, que se fala de comunicação não violenta. Hoje em dia, de um jeito de você atender outra pessoa, às vezes por mais boa vontade que você tenha, às vezes a gente trata de um jeito que machuca, que magoa, que diminui, que causa marcas naquela pessoa que poderia ser diferente. Então temos essa oportunidade de crescer. E vejam só, a felicidade não é desse mundo, e a gente usa esse mundo para construir a nossa felicidade como espíritos. Então a fila que a gente pega é uma escola, a dor que a gente vive é uma escola, o cabelo que a gente não gosta, é esquisito, né? Mas é uma escola. A gente começa a treinar os momentos de paciência, de resignação, de resiliência em pequenas coisas. Será que, se eu for treinar numa academia, eu quiser ficar fortão, eu vou aguentar começar com uma carga máxima na primeira semana que eu fui? Não vou. Como que é o processo? É devagar. Mas tem que ser contínuo. Tem que ser frequente. Tem que ser corajoso. Por que tem que ser corajoso? Porque dói, Sônia. Dói por quê? Porque a gente tem que ver dentro de nós mesmos coisas que a gente não gosta. Tanto que a gente não gosta que a gente costuma às vezes apontar nos outros. Mas não para refletir que às vezes são erros nossos. Lembra aquele ditado? Vamos fazer uma sorvete também. Se aponta um dedo para outro, tem 3 apontando para a gente. Não é? Então é contínuo. É contínuo. Então a felicidade começa nisso, com coisas pequenas. Talvez não reclamando. Vamos pegar os exemplos de Jesus. Em que momento no Evangelho de Jesus a gente vê Jesus reclamando? Reclamou por ter nascido pobre numa manjedoura? Não reclamou. Reclamou por ter sido traído por Judas? Não reclamou. Reclamou por ter sido negado por um dos seus discípulos mais queridos, Pedro? Não reclamou. Reclamou quando estava no madeiro, sendo judiado, coroado de espinhos, cutucado com lanças? Não reclamou. Pelo contrário, ele pediu, orou para Deus por aqueles que não sabiam o que faziam. Quem é o nosso maior exemplo? É Jesus. Quem sofreu por nós? Jesus. No madeiro? Talvez um pouquinho. Jesus sofreu muito por nós para nascer na terra. Para nascer na terra. Imagina uma energia de uma bomba atômica de um sol sendo colocado num corpico como o nosso. Teve sofrimento para Jesus ter condições de nascer com a gente. Em algum momento dos relatos sobre Jesus, das falas de Jesus, dos relatos de Paulo, dos relatos de Lucas, fala-se que Jesus reclamou? Em momento algum. Então temos Jesus como um grande mestre, como um grande irmão que não reclamou. Então temos que olhar para dentro de nós, cada instante do nosso dia e refletir. Quem já reclamou hoje? Verbalizou ou pensou? Não é? E olha só, roda de conversa, roda de fofoca, roda de trabalho, é um ambiente adorável para reclamação. No cafezinho do trabalho a gente reclama, a gente vive reclamando. Então quer dizer, é hábito mesmo, não é? É hábito e é difícil mudar o hábito. Assim, a gente precisa fazer pelo menos muitas vezes a mesma coisa para mudar o hábito. Então,
hábitos físicos já é difícil. Por exemplo, a gente trabalhou a vida inteira no centro da cidade. A vida inteira, 20 anos trabalhando no mesmo lugar. De repente, você muda o lado do trabalho. Você dirige quase que automaticamente, você pega o caminho quase automaticamente para aquele lugar. Mudando de lugar de trabalho, não raro você se pega indo para aquele caminho. É difícil, leva um tempo para você mudar o caminho. Então o problema da reclamação em nós é porque ela é um hábito. Infelizmente a gente reclama mais do que agradece, não é? Quando a gente reza o Pai Nosso, por exemplo, a gente faz a oração do Pai Nosso, às vezes é tão mecânico que a gente não localiza a parte de gratidão. Então vamos olhar para nós mesmos, analisar o nosso dia a dia, analisar os nossos pensamentos, analisar os nossos sentimentos e perceber. Acho que um primeiro passo é perceber. Reclamei. Reclamei. Reclamei por pensamento. Foi pior, Loló. Pensei e falei. Não é? E tem as coisas do dia a dia que nos afetam, que nos machucam, que nos tiram do prumo. E a gente reclama. Muitas vezes a gente reclama por necessidade de atenção. Por confete, por querer ter atenção. Então a gente reclama para ter de volta essa atenção. E é desnecessário. É desnecessário. A atenção a gente busca pelo bem que a gente faz, pelo amor que a gente carrega, pela caridade que a gente se dispõe a fazer. Então essa é a atenção boa, não a atenção que vem de uma situação de coitadismo, não é? Então a gente reclama, se põe na situação do coitado, do último do mundo, e não é. Não somos o último do mundo, não é? Somos pequenos frente à imensidão do universo, mas somos pequenos muito importantes, que todos nós temos a nossa importância nessa grandeza do universo. Então, vamos colocar a gratidão no nosso dia a dia, e assim como da última vez eu fiz uma tarefa que é interna, não é? Que era prática, fazer o Pai Nosso e tentar reconhecer no Pai Nosso as 3 grandes ações de uma prece: agradecer, pedir e louvar. É uma tarefa interna, forte, importante para cada um de nós. A cada momento que você for falar uma coisa, que você for pensar alguma coisa, reflita se não é uma reclamação. Se for uma reclamação, troque por gratidão. E agora o desafio. Desafio a todos nós, a mim, inclusive, a um dia sem reclamar por semana. Estamos todos desafiados. Que Jesus nos abençoe, que possamos refletir. São poucas palavras para a noite de hoje, mas de reflexão muito interna para a nossa modificação, para a nossa construção, para a nossa autoconstrução como espíritos em evolução. A cada pequeno passo, a cada pequeno olhar, a cada pequeno pensamento, vamos nos conhecer. Nos conhecendo, encontrar aquilo que ainda nos ancora um planeta de prova e expiação, ou que ancora o nosso planeta de prova e expiação. Que cada um de nós, fazendo esses pequenos passos, se propondo à renovação, também que a gente possa renovar a nossa querida e linda Terra. E mais uma vez agradecer por termos a Terra e não reclamar porque está frio, está quente, que tocaram fogo no mato, porque não está caro, porque não chove, porque está frio. Mas sim agradecermos a Terra que temos e fazermos que o nosso planeta Terra, um planeta lindo, volte a ser mais lindo como ele era nos primórdios. Que Jesus nos abençoe, que possamos retornar para os nossos lares com essa vontade de reclamar menos e agradecer cada vez mais. Que assim seja. Boa noite.